Boa noite, gente. Eu estou aqui para responder a duas perguntas. Então, primeiro, uma pergunta da Regina Selle, que ela me colocou o caso de um paciente com 16 anos e ele tem uma escoliose lombar e ele, com essa escoliose lombar, né, ele também sente dor na região diafragmática. Então, essa escoliose lombar tem 20 graus. E, ao mesmo tempo, ele tem um valgo de joelho e ele tem uma estatura de 1,71, torácica sem curvatura. Então, a pergunta dela é: como o joelho é mais valgo que o outro, favorece o desequilíbrio pélvico? E isso é possível que a torácica não altere ou não compense, né? Então, vamos aqui respondendo ponto a ponto, passo a passo, né, cada situação da pergunta dela. Então, o paciente já tem 16 anos. Se ele tem 16 anos, então ele já deve ter aí um Risser 3 ou Risser 4, com 1,71 de altura já. Então, essa escoliose, ela já saiu daquele risco, né, de evolução muito rápida. Então, não há, assim, uma grande preocupação. Mas deixa eu só dar um oi aqui para a galera que está entrando: Cristina Guerreiro, Pati, Cíntia, Nádia, a Roberta eu já vi que entrou, a Renata também. Beijo para vocês. E eu vou tentar sempre vir aqui. Oi, tudo bem, Aíse? Para responder as dúvidas de vocês, né? Eu acho que fica mais fácil, até divulgando mais o nosso trabalho e respondendo para que mais pessoas possam aproveitar, né? Então, oi Cíntia, oi Camila, Tiago, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o paciente já tem 16 anos e ele está com 1,71 de altura. Se ele tem 16 anos e já está com 1,71, então o Risser deve estar 3/4 por aí, que já é uma situação de evolução menor. Então não tem aquele risco de fazer um pico de crescimento, esse pico de crescimento já aconteceu. Mas é sempre bom verificar como é que está ali, né, o sinal de Risser. A possibilidade de evoluir é muito pequena, né? E então a preocupação dela é que o joelho é valgo, né? E se isso pode vir a alterar mais a escoliose lombar e se isso pode provocar uma alteração na região torácica, que por enquanto não tem curvatura nenhuma. Então, já de imediato, se a torácica não tem curvatura nenhuma, essa escoliose não é idiopática. Porque normalmente as escolioses idiopáticas, elas têm curva torácica e geralmente a curva torácica é a curva primária. Se bem que a gente tem também vários casos que a escoliose lombar vira também uma curvatura primária, mas o mais comum é que tenha pelo menos, né, já que a lombar pode ser uma primária, o mais comum é que a torácica também tivesse curvatura. Mas, como não tem, não parece ser idiopática. Eu teria que ver o raio-x para poder analisar melhor, mas a princípio assim não parece, né? Então, esse valgo, ele só altera a escoliose lombar se ele estiver, né, do lado da convexidade lombar. Então, se ele está do lado da convexidade lombar, ele pode aumentar essa convexidade, então ele vai tombar para dentro, o paciente vai ter uma queda maior desse lado, então vai ser do lado da convexidade. Essa situação não necessariamente vai chegar até a torácica, mas isso só acompanhando, não tem como, né? A gente não é adivinho, então vai ter que acompanhar até o final de crescimento, né, desse paciente. E é um valgo, então se é um valgo, tem que insistir no alongamento do ilho-psoas, tem que insistir no alongamento dos adutores pubianos,
tem que fazer a reequilibração da lombar e verificar o que acontece em termos de compensação. Então, o que acontecer em termos de compensação, aí sim vai ter uma relação, né? E você vai tirar essas relações em globalidade. Nós sabemos que a gente tem assim, uma grande capacidade de melhora das escolioses, principalmente quando não é idiopática e principalmente quando está num período de pouca evolução, né? Então, outro ponto, será que essa torácica vai se alterar? Parece que não, mas a gente também não é adivinha. Então, só verificando ao longo do tratamento e até quando ele vai manter esse tratamento, né? O ideal seria que ele mantivesse o tratamento até o final de crescimento. Então, a curva lombar, então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a curva lombar pode ter uma relação com esse joelho valgo e pode ser que esse paciente, além do valgismo, tenha também uma discrepância. Então, essa discrepância teria que verificar, medir, ver em que região, se é fêmur, se é tíbia, o que a gente pode fazer, né? Então, a pergunta da Regina Celi foi respondida. Agora, a pergunta da Marcélia, eu até nem escrevi tudo, porque ela até comentou que o paciente já melhorou, mas eu achei melhor colocar aqui para vocês, né? Um monte de gente entrando, eu achei que não ia entrar ninguém, meu Deus, que loucura! Então, Marcele, é um paciente que tem cifose torácica, já é uma pessoa de idade e tem uma retificação lombar. E ele faz uma pequena listese, né, no nível de lombosacra. Então, a preocupação dela era de fazer uma respiração tempo 1 e agravar a listese. Então, qual é a preocupação que a gente tem que ter? Realmente, numa retificação, a gente tem que fazer uma respiração numa direção de refazer a lordose lombar, né? Mas sem exagero, sem contração de espinhais, fazendo só uma pequena elevação da coluna lombar em relação à maca. Então, seria mais ou menos a altura assim, dos nossos dedos, né? Então, você entrando ali nessa direção, seria o máximo que essa lordose teria que ter, né? Agora, você fazendo uma respiração paradoxal, é lógico que o sacro vai horizontalizar mais e essa listese pode piorar, já que é uma anterolistese. Então, o que fazer? Controlar. Então, tem que controlar a nível lombosacro para que o paciente esteja contraindo ali as últimas fibras ali do reto abdominal inferior e do transverso, né? Para que houvesse a possibilidade dele manter ali a correção e eu manteria a minha mão no sacro fazendo tração durante muito mais tempo, né? Então, em vez de ficar indo e vindo, eu ficaria mais tempo nessa região para que eu pudesse controlar a liberação do sacro e para que eu pudesse controlar o quanto que o paciente vai fazer de contração diafragmática, né? Ali da paradoxal. Além disso, nós vamos ter que corrigir a gente vai ter que corrigir a L5, né, com a mão ali no nível de L5 pela frente, ali fugindo um pouco do reto abdominal. Então, você pode fazer as contrações de espinhais com a mão no sacro, pompa, né, traciona, e depois, então, você vai fazer a contração do ilho-psoas, indo ao lado do reto abdominal, você entra com sua mão, fixa a vértebra e aí faz a contração de um lado, depois a contração do outro, né? E quando relaxar, você empurra a vértebra para que ela faça a sua correção, né? Então, é a mesma coisa do que um problema sacroiliaco, né? Que a gente sabe muito. Então, para um sacroiliaco,
para um problema sacroilíaco, você tem que manter um sacro tracionado com o ilíaco, tentando corrigir uma retroversão. Isso aí é a manualidade, gente. Tem que ter uma boa manualidade e tem que ir fazendo com que o paciente tenha uma consciência da correção. E se ele consegue manter a correção, você vai ter um bom resultado. E foi o que aconteceu com a Marcélia lá na Itália, né? Então, ela conseguiu e ela disse que no dia seguinte o paciente estava até querendo não usar a cinta que o médico tinha recomendado, né? Então, ele estava se sentindo bem. E, pelo visto, continua bem, porque ela não falou mais sobre esse caso, né? E aí, já tem gente que está aproveitando para perguntar mais coisas. Como tratar uma paciente com um cóccix muito côncavo? Dependendo do movimento, tem repercussões viscerais. Gente, essa região lombosacra, né, principalmente o sacro, ele tem, o sacro tem muita relação com a parte de órgãos genitais, né? E então um sacro horizontal ele pode ter muito a ver com a parte visceral, sim, e não só com a própria víscera, mas também com a face abdominal inferior, e que você também teria que liberar. O sacro, será que a gente consegue melhorar essa concavidade dele? É muito difícil, porque o sacro termina sendo um osso fixo, então ele fica fixado. Você vai vendo ali pelo raio-x, vocês vão encontrar sacros que são côncavos demais na face interna, vocês vão encontrar sacros que são retificados demais, e aí você pensa que é horizontal porque está fazendo uma pressão enorme na sua mão. Quando você vai ver o raio-x, vai medir o raio-x, o ângulo está menos do que 30 graus. Então não é uma questão de sacro horizontal, é uma questão da retificação sacral. Isso você não consegue corrigir. Então é uma manutenção do nível articular, né? Então você tem que fazer sempre um controle dos níveis articulares, principalmente de L4, L5, L5, S1, né? A minha ideia foi só responder essas perguntas, então eu vou me despedir de vocês e me aguardem. Amanhã eu volto, não sei se no mesmo horário, mas amanhã eu volto para responder mais perguntas. Beijo grande, gente. Tchau. Vai ficar lá no Story, hein? É durante 24 horas. Então, quem perdeu ainda tem oportunidade de ver. Beijão, gente. Deixa as perguntas aí que eu respondo amanhã. Não apareceu, ó.